Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o último lançamento da Cora Whaley, Dangerous Innocence, e comentar com vocês a respeito dos últimos livros que ela tem lançado aqui, o que eu tô achando desses últimos lançamentos, o que esperamos para os próximos e principalmente o que tem nos decepcionado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mika, eu falo muito de Cora Whaley, dos livros dela de máfia, então se você gosta dessa autora, tem playlist aqui com várias indicações de livros delas, resenhas. Você encontra tudo isso em uma playlist muito legal e específica para os fãs de Cora Whaley. E o vídeo de hoje, gente, é basicamente batendo um papo aí, né, sobre o último lançamento dela, que foi Dangerous Innocence, né, que eu trouxe aqui em e-book para que vocês possam ver. E além desse lançamento, que eu vou falar minhas considerações para você, a gente vai também comentar sobre os últimos passos dela, as últimas novidades que ela trouxe pra gente e principalmente comentar o que se tem esperado, né, e a minha visão aí como leitora e como fã de Cora Whaley a respeito aí do que ela tem feito. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, sempre ficam muito ansiosos para os lançamentos da Cora, porque ela demora um pouco, né, pra lançar os livros, principalmente agora que ela está grávida novamente. Então quando ela fala que vai lançar um livro, a gente fica realmente muito animado, né, pra saber qual vai ser o casal, qual vai ser o livro que ela vai trazer, mas pra decepção de alguns, ou até pra ânimo de outros, né, ela disse que ia lançar Dangerous Innocence, uma nova série de máfia dela, que seria a máfia irlandesa, o que deixou algumas pessoas meio ressabiadas, porque ainda faltam alguns livros dela lançar da Sins of the Fathers, também faltam alguns outros livros standalones, que é o que nós estamos esperando, e já tem anos que estamos esperando, e ela resolveu então lançar aí esse livro de máfia dela antes desses outros lançamentos que nós estávamos nos esperando. Apesar de muita gente não ter curtido, muita gente ficou animada aí pra ver como que seria essa nova série de máfia dela. E eu, obviamente, como leitora muito ferrenha de Cora Whaley, assim que lançou no Kindle Unlimited, eu baixei, tava só esperando finalizar algumas leituras pra poder fazer essa leitura e trazer uma resenha sincera pra vocês. Esse vídeo aqui, gente, era pra ser essa resenha, né, comentar pra vocês o que eu tinha achado da obra, como eu sempre faço a cada lançamento da Cora aqui no Brasil, mas infelizmente não rolou, né? Eu acabei abandonando esse livro em 33%, eu vou explicar pra vocês o que eu achei até então, por que eu abandonei, e isso me levou a questionar quais seriam os futuros passos da Cora, né, porque não é de agora que a gente tá vendo aí que ela tem errado a mão em alguns livros, né, a maioria desses lançamentos recentes que ela fez tem dividido muito o público, e eu sou uma pessoa muito crítica em relação à Cora, mesmo que eu goste muito dela, eu gosto muito da escrita dela, eu também consigo ver várias falhas e várias coisinhas que eu sempre trago aqui nas minhas resenhas. Então esse vídeo eu resolvi fazer um compilado com as minhas considerações e também comentar a respeito da minha opinião pessoal sobre as últimas coisas que ela tem lançado e que eu acho que tá fazendo falta pra gente. E lembrando, gente, que essa aqui é a minha opinião pessoal, mas eu sempre convido vocês a comentarem comigo lá no Instagram ou aqui mesmo nos comentários a respeito das opiniões que vocês têm dos últimos lançamentos dela. Então sintam-se livres pra comentar o que vocês também estão achando, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Bora começar então falando, né, de Dangerous Innocence, né, que seria o primeiro livro dessa máfia irlandesa. Aqui a gente vai conhecer a Aislinn, uma jovem de 19 anos, se eu não me engano. E apesar da vida deles serem bastante simples, porque eles são uma família tecnicamente pobre, é uma vida muito boa. Mas quem não se contenta com isso é a irmã da Aislinn, a Imogen, a irmã mais velha, que sonha em se tornar modelo, que sonha em ter uma vida um pouco mais, né, glamurosa. E ela resolve então que ela vai abandonar toda a sua vida ali na Irlanda pra ir pros Estados Unidos pra conseguir alguma coisa melhor. Porém, 2 meses após essa partida, a Imogen para de dar notícias à família. Então a Aislinn começa a perceber que ela não tá respondendo no telefone, que ela não atende as ligações, que ela não deu mais notícia, e ela começa a se preocupar. Será que aconteceu alguma coisa com a minha irmã? Será que ela se meteu em alguma confusão? O que será que aconteceu? Como uma boa irmã, né, e uma pessoa preocupada, a Aislinn resolve que vai também para os Estados Unidos para procurar notícias da Imogen e saber de fato o que aconteceu, se ela pode ajudar ela de alguma forma. Mas a primeira coisa que a mãe dela fala antes dela viajar é para ela não se envolver com a máfia irlandesa, né, que está aí em Nova York, porque eles são muito perigosos e ela não quer que a Aislinn se meta nesse mundo. Porém, quando chega lá, a primeira coisa que a Aislinn faz, gente, é acabar se metendo na máfia, né? Ela sai em busca aí de informações sobre sua irmã, que acaba estando no lugar errado, na hora errada, e é quando ela tem o primeiro contato com o Lorcan, o nosso protagonista. O Lorcan, ele é o chefe dessa máfia irlandesa, né? Ele tem negócios ali em Nova York, apesar de todos os seus parentes e familiares morarem na Irlanda, e ele acaba tendo o primeiro contato com a Aislinn na igreja
irlandesa que temos ali em Nova York, que é a igreja comandada pelo tio dela, e posteriormente eles se encontram novamente quando ela vai procurar, né, mais informações sobre a sua irmã, em um lugar que é uma espécie meio de bordel, onde as mulheres são leiloadas, e a Aislinn, não sabendo, acaba sendo leiloada, e quem arremata ela é o Lorcan, então ela precisa ficar ali algumas horas em sua posse, né, com ele ali no quarto, fazendo o que ele bem entender. Só que ele fica tão envolvido com a Aislinn, com esse aspecto virginal que ela apresenta, que ele resolve que vai se casar com ela, que ele quer tê-la de todas as formas. Então ele acaba propondo ela em casamento, e pelo fato dele ser o chefe da máfia, ela não pode recusar, então ela é obrigada a aceitar e acaba se casando com ele. O que a gente sabe é que o Lorcan provavelmente deve ter alguma informação sobre a Emoji, a gente não tem muita certeza disso no início do livro, e existe uma rixa entre as duas famílias, né? A mãe da Aislinn, ela tinha sido prometida ao tio do Lorcan, só que ela acabou fugindo pra ficar com o pai da Aislinn, e deu aquele bololô entre as famílias, aquela treta, né? E ele usa o casamento, né, da Aislinn com ele pra fingir que tá cobrando uma dívida aí entre as famílias, por isso que ela tecnicamente é obrigada a se casar com ele. Primeiro ponto que eu tenho que ressaltar aqui, que mais me incomodou nessa leitura, vou ser sincera pra vocês, é que não tem uma espécie de organização da máfia. A gente tá muito acostumado a ler, né, livros da Burning Blood, da Camorra, onde tem umas estruturas. Quando eu penso em máfia, eu penso em organização, em capo, em consigliere, um conselheiro, só que aqui a gente não tem isso. A gente sabe só que o Lorcan é o chefe e que o pai dele comanda ali, os seus irmãos, né, comanda a parte da máfia na Irlanda. Mas fora isso, não tem mais nenhuma informação a respeito de quem é seu braço direito. A gente só sabe que ele tem alguns amigos, né, pessoas de confiança ali que o ajudam. E apesar da Cora citar, né, qual é o tipo de trabalho que eles fazem, fica meio jogado, sabe? Não é muito aprofundada essa parte mesmo da máfia. Eu até tinha visto algumas pessoas comentarem que a Cora tinha dito que ela iria só se inspirar na máfia, que seria ambientada na máfia, mas eu sinceramente não curto esse tipo de livro, porque sempre me dá a sensação de que eu tô lendo um livro de CEO, sabe? E não é aquela coisa que eu quero ver um livro de máfia. Eu quero conhecer intrinsecamente os negócios, eu quero fazer parte daquele ambiente e não somente ser ambientado, sabe? Ter algum comentário aqui ou acolá sobre a organização em si. Então esse foi um ponto que mais me chamou a atenção quando eu tava lendo esse livro e que mais me incomodou, porque ele foge muito da parte como a Cora desenvolve a máfia mesmo, sabe? Eu esperava que ela fosse trazer um pouco mais sobre a máfia irlandesa, só que infelizmente eu senti que ela não ambientou dessa forma, não foi como eu tava imaginando. O segundo ponto que me chamou a atenção aqui é o contato muito rápido entre os nossos protagonistas. A gente conhece a Aislinn até que um pouco melhor, assim, porque é ela que narra a história inicialmente, então a gente vai ver a relação dela com a irmã, que a gente já percebe que é um pouco egoísta, que é uma garota que nós não podemos confiar, a forma como ela lida ali com a sua mãe, que é uma mulher muito importante pra ela, e como ela vai se desenvolvendo ali em Nova York quando ela viaja pra lá. Mas o contato dela com o Lorcan é muito rápido, ele se inicia de uma forma muito abrupta, sabe? No primeiro dia que ela chega ali em Nova York, ela já encontra ele, no segundo dia ele já tem essa interação ali naquela parte de bordel, então é uma coisa muito instantânea, muito rápida. O interesse dele realmente acontece de uma forma muito abrupta. E foi isso que me incomodou, porque quem assistiu a minha resenha do livro do Ama, que é By Feita com Kier, eu tinha comentado quanto eu não gosto de insta-love e eu achei que a conexão do Ama com a Greta tinha sido um pouco estranha, porque não me causou aquela coisa, nossa, é real. Parecia mais um deslumbramento. E foi isso que eu senti aqui. O Lorcan, ele vê a Aislinn 2 vezes e pensa, nossa, que legal, vou fazer ela a minha esposa porque ela parece virgem e eu quero ficar com ela. Sabe, não teve um motivo plausível pra isso, mesmo que a autora tente colocar aquela ideia ali da vingança. Eu acho que se ela tivesse desenvolvido um pouco mais a personalidade deles no início, nos apresentado eles de uma forma diferente, pra depois se desenvolver a parte onde eles vão se encontrar, eu acho que eu teria comprado essa ideia deles muito mais fácil. Só que já no início do livro eles já se encontram, ele já quer ficar com ela, já se casam e pareceu meio jogado. Essa foi a sensação que eu tive. E o terceiro ponto mais importante que me fez de fato abandonar o livro é que os personagens são sem graça, gente. Nossa, eles são extremamente insosso, sem sal, sem sabor. A Aislinn, ela inicialmente me pareceu um pouco até interessante, mas quando ela se envolve com o Lorcan,
parece que a personalidade dela foi moldada igual a da Arya, sabe? Uma menina meio que deixa o cara fazer tudo que quer, que não se impõe tanto. E, sinceramente, isso me incomoda um pouco. Eu sempre espero que as protagonistas sejam um pouco mais assertivas com suas decisões. E eu senti que a Aisling, se colocada em todo tipo de situação, ela acabou, sabe, tipo, fazendo tudo errado pra estar naquele momento ali com o Lorcan, casada com ele. Então, parece que ela não fugiu disso, parece que ela foi voluntariamente ali, né, pro lado dele, e eu senti que faltou mais uma personalidade impactante pra ela, assim como o Lorcan. Gente, o Lorcan é muito sem graça, acho que um dos piores, assim, sei lá, personagens de máfia da Cora, porque ele não envolve a gente, é um personagem que você não quer conhecer, porque ele não é interessante, ele não tem um passado, ele não tem uma história de vida que te prende, que você queira saber por que a personalidade dele é assim, sabe, como o Luca, por exemplo, ou o Dante, que tem personalidades muito características dos personagens e que você quer saber mais sobre ele, o que será que fez ele ser assim dessa forma, por que ele age desse jeito. O Lorcan não é assim. É um personagem que não te causa vontade de conhecer mesmo. Então, assim, me incomodou bastante a personalidade mesmo deles, assim, de não serem envolventes. E é por isso que o romance foi muito chato, foi muito água com açúcar. Porque o casal em si não é interessante. A história não é daquelas que te dá vontade de continuar a ler, sabe? Eu tava lendo e parecia que eu não saía do lugar, porque era tudo muito insosso, muito sem sabor. Foi a mesma sensação que eu tive com Fred Longing, que foi um livro chato, foi um livro sem graça, sabe? Que a gente espera muito, mas nada de interessante acontece. A diferença pra mim, principal, é que ao menos a Sofia e o Danilo salvam, porque são personagens interessantes, personagens que causam empatia na gente. Claro que a Sofia tinha ali seus problemas com a Serafina, assim como o Danilo, né, em algumas partes, mas eles são personagens interessantes. Mas não acontece com Lorcan e Aisling, eles são simplesmente insossos e sem graça, na minha opinião. E foi justamente por isso que eu resolvi abandonar o livro, tá, gente? Eu queria muito ler ele completamente pra vocês, porque eu tava envolvida com o mistério envolvendo a Imogen, eu queria saber o que tinha acontecido com ela, mas eu tinha comentado com vocês lá nos stories do Instagram que não tava fluindo muito legal, que eu tava achando tudo sem graça, e muita gente tinha comentado que achou a mesma coisa, que achou esse livro ruim, e aí isso também foi, assim, piorando a minha vontade de ler. Eu tinha lido uma resenha super positiva e eu tava realmente muito animada pra fazer essa leitura, mas eu não sei, assim, sabe, se foi o melhor lançamento. Tudo aqui não faz muito sentido, tudo aqui é meio mal desenvolvido, sei lá, gente, parece que ela fez nas pressas, parece que ela queria lançar logo e não trouxe a essência da Cora, sabe? A sensação que eu tenho é que parece que não é a mesma pessoa que escreveu, sabe, os primeiros livros com o de agora, porque eu vejo muitos problemas, assim, na construção mesmo. Não sinto a mesma coisa que eu sentia quando eu lia, e é por isso que eu sempre tenho criticado muito os últimos lançamentos dela, mesmo gostando muito dessa autora. Eu gosto, é uma das minhas autoras favoritas, gente. Vocês sabem disso, muita gente já leu os livros da Cora por minha indicação, porque eu gosto muito dela, mas querendo ou não, é impossível a gente não ver grandes diferenças do que a gente lia ali 2, 3 anos atrás com o que a gente tá recebendo agora. E isso me leva então ao ponto, né, sobre esses últimos lançamentos que a Cora tem feito. A série Sins of the Fathers era uma série que estava sendo muito aguardada por todo mundo, porque seria uma série de segunda geração, seria os filhos dos capos mais amados e odiados ao mesmo tempo, né? A gente gosta muito do Dante, do Luca, do Remo, então a gente queria ver os filhos dele, porque, querendo ou não, a Cora sempre nos vendeu personalidades semelhantes. Ela falava que a Marcella ia ser parecida ali com o Luca, que o Neville ia ser muito parecido com o Remo, ia ser bem, né, bem daquele jeito. Só que quando a gente vai ler, não é bem isso que a gente encontra, né? A gente tem o primeiro livro, que é Bite na Rise, né, parte 1 e parte 2, que eu também fiz e trouxe resenha aqui pra vocês. O primeiro livro eu até achei interessante, achei legal a construção do Maddox com a Marcella, né, aquela coisa dela ter sido sequestrada, ter ficado ali um tempo com ele. Mas chegamos na parte 2 e tudo desanda, tudo vai pro ralo, porque a Cora falou que ia trazer mais do MC e simplesmente não desenvolve mais isso. O Maddox perde totalmente a sua personalidade, porque ele fica 24 horas correndo atrás da Marcella, e a Marcella fazendo aquele doce depois que ela é resgatada. Então o livro parece que tinha tudo pra ser bom e de repente ele despencou completamente e foi uma grande decepção, ao menos pra mim. Aí nós temos o segundo livro, que é o livro, né, do Santino e da Ana, que é By Virtual I Fall, que nesse momento é um dos meus livros favoritos, assim, dessa série, tá? Não que seja o melhor dela,
mas essa série é o meu livro favorito, porque eu consigo ver uma personalidade muito interessante da Ana, apesar de também não sentir que tem muita coisa de máfia, principalmente porque nas cenas de ação a Cora também não consegue desenvolver bem, ela, sei lá, ela faz tudo muito rápido, ela joga a cena ali de uma vez e já soluciona essa cena muito rápido, então parece que é ambientado na máfia, mas não faz parte da máfia. Então mesmo gostando muito desse livro, eu também enxergo ali que é um livro meio fora de contexto, assim, sabe, pro que a gente tava esperando. Terceiro livro, né, que foi uma das minhas maiores decepções, que é By I Fate I Conquer, né, que é o livro aí do Amo e da Greta, que foi o pior. Eu sei que muita gente gostou, mas eu também sei que muita gente odiou, e principalmente porque eu acho que é o que me fez perceber que a Cora não tá num bom momento de escrita, que é justamente isso, ela tá descaracterizando seus personagens. Como eu falei, ela vende essa série pra gente falando que vai ser uma réplica, digamos assim, dos seus protagonistas mais famosos, né? Ela quer trazer ali uma personagem que pareça o Nino, um personagem que pareça, sei lá, o Luca de personalidade, mas quando ela desenvolve o livro, a gente percebe que esses personagens não têm absolutamente nada dos pais dele. Principalmente no caso do Amo. Gente, o Amo, ele era pra ser tipo o capo, e ele expressa isso muito claramente: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser melhor do que ele, mas todo o livro dele é ele correndo atrás da Greta e até pensando em desistir aí dos seus, né, da sua herança, digamos assim, pra estar com ela. E não faz o menor sentido, gente, porque como assim o filho do Luca, que sempre quis ser capo, desistiria de ser capo por causa de uma mulher? E eu reitero isso, tá, gente, porque o romance não faz o menor sentido, na minha opinião. É um romance que acontece porque eles se viram, eles se tocaram ali durante um tempo e de repente o homem está completamente obcecado pela Greta, e a Greta obcecada nele, ele quer ficar com ela, ele vai contra a sua família, né, e as suas ordens ali, Luca, pra poder estar com ela. Só que o embasamento desse romance pra mim não me convenceu. Primeiro porque é um instant love, então já não me convence, gente. Esse negócio de amor instantâneo, de amor à primeira vista, não me convence. E segundo porque o Amo parece um adolescente em vários momentos da história, ele não consegue sustentar a personalidade dele, de ser filho do Luca, de ser filho do capo. Então, assim, esse foi um dos motivos que mais me decepcionou na série do Amo. E sem contar que a Greta é insossa, é uma personagem sem graça, assim, tipo, nossa, não tem nada demais. É uma menina que não faz o menor sentido o Amo estar 24 horas correndo atrás dela, porque ela não tem sabor, gente, ela é muito sem graça. Eu não sei se vocês acharam isso, mas infelizmente essa foi a sensação, sabe, de uma personagem que prometeu demais, mas no final não era aquilo que eu tava esperando. E aí agora, né, nessa última semana, soltou a notícia e o título provisório aí, né, do livro do Neville e da Aurora. E aí já chegou a preocupação na minha mente. O que será que ela vai fazer com essa história? Primeiro que a gente sabe, gente, é fato incontestável que os livros, os piores livros, assim, entre aspas, da Cora, o que tem menos desenvolvimento, o que as pessoas menos gostaram, foram os livros que ela criou quando estava grávida. Acredito que pelo fato dela estar, né, num momento ali muito delicado, estar passando por várias coisas ali ao mesmo tempo, e ela tinha que entregar esses livros, então foram livros que a gente, querendo ou não, a gente percebe que tem uma quebra de qualidade. Na minha opinião, o último livro dela, realmente bom mesmo, assim, que fala, nossa, não tem nenhum defeito, é Sweet Temptation. Fora esse, os outros realmente têm qualidades muito duvidosas. Fred Long, horrível, assim, tipo, nossa, gente, esperava muito e ela não entregou aquilo que estava prometendo. E foi assim desde então até chegarmos em Dangerous Innocence, onde ela também anunciou, né, como eu falei, Neville e Aurora, e também anunciou que estava grávida do seu segundo filho. E aí é o motivo da minha preocupação, né, porque Neville e Aurora são um casal que a gente tá muito ansioso. Ainda mais porque o Neville, pra mim, de todos, ele é o personagem que mais se parece com seu pai, que realmente sustenta a personalidade dele, de ser um cara implacável, de ser meio descontrolado, bem cara de Remo Falcone. Então é um personagem que realmente eu gostei muito da personalidade dele quando foi apresentada, e a Cora conseguiu sustentar isso no livro ali do Amo e da Greta. Mas quando ela me fala que provavelmente vai vir em outubro, e ela está grávida nesse momento, ela tem outras coisas ali importantes pra fazer na vida dela pessoal, isso me deixa um pouco... Ai, meu Deus. Será que esse era o melhor momento pra ela lançar esse livro? Será que ela não poderia ter lançado outra coisa ou deixar
esse ato, porque, né, Dangerous Innocence também tinha prometido muito e no final, pra mim, foi um fracasso. Eu vejo mais resenhas negativas do que resenhas positivas desse livro. E não porque ele seja o pior livro que eu já li na minha vida, não é por isso, mas é porque ele não é interessante. É aquele livro que, tipo, bom, mas nada demais. É aquele livro que você termina e facilmente esquece. E não é isso que a gente espera da Cora, né? Porque a gente já tá acostumado com os livros dela, a gente gosta muito das histórias de máfia dele, então a gente sempre espera que ela arrase, que ela entregue tudo. Só que, infelizmente, esses últimos 6 lançamentos não tem realmente agradado a maioria. E aí, como falei, eu fiquei preocupado, fiquei com medo, gente. Eu tô com esperanças e, assim, torcendo muito pra que ela entregue uma história realmente incrível, digno mesmo de Aurora e de Neville, mas eu tenho uma leve sensação de que talvez pode ser uma história também que vai decepcionar muita gente, principalmente porque foi isso que, infelizmente, tem acontecido, sabe? A gente tá esperando muito dos livros, principalmente da série Sins of the Fathers, mas pra mim é uma série que tem debutado muito mal, assim. Não é uma série que tem agradado todo mundo, ou muita gente gosta do livro, ou muita gente detesta o livro, e muita gente nem lê os livros por causa dos comentários negativos. Ah, e outra coisa que eu quero comentar é que eu tô esperando até hoje o livro da Emma e do Samuel, e esse livro, ó, ninguém mais sabe sobre ele, gente. Depois que teve toda aquela treta ali envolvendo leitura sensível, né, porque a Emma é uma personagem cadeirante, então tem todo uma construção pra ela. Até hoje a Cora não falou mais sobre esse livro, não falou se vai lançar de novo. E era o livro que eu mais estava ansiosa, inclusive eu até imaginava que poderia ser um livro bem parecido com Nino e Kiara, que seria um livro emocionante, que deixaria a gente à beira de lágrimas, e ela não falou mais nada dele. Então eu realmente não tenho mais informação, eu não sei se eu me perdi ali, né, nos posts dela, se ela vai lançar de novo, se ela realmente desistiu e engavetou o projeto. Se você sabe, comenta aqui abaixo, por favor, não me deixe no escuro. Mas era o livro que eu mais estava ansiosa pra ler e não veio, gente, até hoje. Já tem 2 anos, e estou aí esperando até hoje. Mas eu quero saber de vocês, se você já leu esse novo lançamento dela, o que você tem achado dos últimos, se você concorda comigo ou se você discorda. Quero muito saber a opinião de todos vocês. Como falei, isso aqui, né, é um espaço aberto para que todo mundo possa se expressar. É claro que com todo respeito, tá, gente? Mas me contem, gente, o que vocês têm achado aí dos últimos lançamentos da Cora. E é isso então, gente. Desabafei. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!